Meus irmãos, nós temos para hoje de manhã um tema, como disse agora há pouco, que a todos nos interessa, cuja abordagem, naturalmente, não se esgota num único momento como este de hoje de manhã. Pelo contrário, o que vamos fazer aqui agora de manhã será uma introdução e bastante curta, né? Uma pequena introdução, digamos assim, a essa temática do suicídio. E o aprofundamento e a expansão da abordagem desse tema, naturalmente, que envolve profissionais da área da medicina, em particular da psiquiatria e da psicologia, do serviço social, também da área do direito, da psicanálise, da área pastoral, e assim vai. Esse é um tema que, por definição, ele exige a participação de profissionais de diversas áreas quando se tem que fazer uma abordagem mais profunda e mais ampla. O que me proponho fazer aqui agora de manhã, como disse, é uma introdução do ponto de vista mais aqui do olhar do pastor, o olhar pastoral, o olhar da igreja. Se tudo que eu falar hoje for esquecido, mas se essa frase, o olhar da igreja, não for esquecida, já me dou por satisfeito. Agora, levando em conta que este preletor também tem exercido ao longo dos anos, de muitos anos, um trabalho chamado capelania, em particular no âmbito das Forças Armadas, polícias militares e corpo de bombeiros, eu não tenho como tirar dessa abordagem o meu olhar também de capelão. E o olhar do capelão é o olhar pastoral, mas é um olhar mais específico, voltado para o cuidar do servidor, cuidar do semelhante, para o que a gente dispõe de recursos institucionais, a depender das condições de cada instituição, de cada corporação. Então, vocês estarão me acompanhando, eu vou usar para fins de apoio slides, e eu vou ter slides aqui no meu note, porque há anotações neles que não estão ali, mas ali vai aparecer o básico. Então, setembro no Brasil e no mundo tem sido um mês escolhido para que durante ele se façam campanhas, tomem medidas, enfim, esforços especiais voltados para a prevenção do suicídio. Ontem foi o último dia do mês de setembro. Hoje, um dia depois, não estamos tão distantes assim. Então, a igreja ainda pode considerar que está participando desta campanha do mês de setembro. Durante esse período, então, se usa essa fitinha, esse laço amarelo, não é? Para lembrar o cuidado, lembrar a prevenção. Muito bem. Avançando para o próximo slide, vamos apresentar aos irmãos o roteiro que a gente propõe seguir durante a abordagem desta matéria. Uma introdução, seguida de uma primeira parte intitulada Suicídio, estamos falando de quê? Depois uma segunda parte, que vai focar mais qual é o chamado de Deus diante desse fenômeno, e a terceira e última parte, o que podemos fazer na prevenção ao suicídio. E aí seguiremos para a conclusão, com oportunidade para perguntas e a leitura de um texto para fim de reflexão. Então, vamos lá, introdução. Qual é o chamado de Deus para a igreja frente ao fenômeno do suicídio na sociedade atual? Nós, recentemente, somos egressos de uma pandemia, a pandemia da Covid-19, que ceifou um número incontável de vidas em todas as partes do planeta, sem dúvida. Estamos ainda nos recuperando emocionalmente, psicologicamente e fisicamente, por causa de sequelas que alguns de nós ainda herdaram
principalmente aqueles que foram acometidos da Covid-19. Assustou o mundo. Nós podemos nos considerar sobreviventes da Covid-19. Nós que estamos aqui nesta manhã e todos que estão vivos hoje podem se considerar sobreviventes dessa pandemia. Mas, tão logo a gente sai dessa pandemia, a gente se depara com alguns efeitos ou impactos, e um deles, sem dúvida alguma, a taxa de suicídio tem aumentado. Ela vem aumentando ao longo dos anos, mas durante a pandemia, nessa fase pós-pandemia, essa taxa está crescendo de uma maneira assustadora em toda a face da Terra. E no Brasil, a taxa de suicídio é maior no ambiente militar e policial do que na sociedade civil. Então, a depender de fatores diversos presentes nas instituições e na vida das pessoas, pode acontecer o que está acontecendo no Brasil. Por isso que há hoje todo um empenho das autoridades militares e policiais no sentido de abordar esse tema lá dentro e criar também políticas públicas e ações que possam prevenir, porque não é uma doença, é o resultado de um complexo de doenças. Então é preciso prevenir. Qual o chamado de Deus para a igreja frente a esse fenômeno hoje? É isso que nos incomoda, no bom sentido, na manhã de hoje. E Mateus 11, 28, coloca diante de nós o Senhor Jesus Cristo alçando a sua voz e convidando as pessoas que se sentissem cansadas, sobrecarregadas, para que pudessem ir até Ele, que Ele estava disposto a acolhê-las e retirar dos ombros delas aquelas sobrecargas e dar-lhes um sentido de vida, uma vida num padrão digno, usando a linguagem de hoje, a linguagem nossa hoje. E hoje o Senhor Jesus, por meio da igreja, por meio dos anjos, do Espírito Santo, de todos aqueles recursos que estão a serviço do reino de Deus, Ele continua hoje fazendo o mesmo convite. Ele continua com os braços abertos para acolher todos os tipos de pecadores, de sofredores, e em especial falando desse tipo de sofrimento causado pelo suicídio. O Senhor Jesus também está à disposição. E Ele opera neste mundo, repito, dentre outros meios, principalmente por meio da igreja. Vamos à primeira parte, em que temos uma pergunta. Suicídio, estamos falando de quê? Então, aqui, alguns dados são apresentados neste momento, com base na cartilha produzida ou editada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. É uma cartilha pequena, de leitura rápida, naturalmente com termos técnicos, mas altamente instrutiva, e foi produzida exatamente para ser usada pelos profissionais da área de saúde e afins, e também pela comunidade em geral. Então, de que se trata? A definição de suicídio, que eu vou citar agora aqui, que vai aparecer no slide, é exatamente aquela adotada na cartilha do Conselho Federal de Medicina. E diz: o suicídio pode ser definido como um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando um meio que ele acredita ser letal. Também fazem parte do que habitualmente chamamos de comportamento suicida, os pensamentos ou a ideação suicida, os planos e a tentativa de suicídio. É uma definição ampla, porém bastante completa. Existem outras definições
que nós encontramos em livros que tratam do assunto. E é interessante destacar nessa introdução, ou melhor, nessa primeira parte, que há autores que falam que o suicídio ele decorre de uma dor insuportável, de uma situação que a pessoa passa a viver que se torna insuportável. E então a pessoa, no auge daquele sofrimento, ela concebe, ela admite que, dando cabo à sua vida, ela estará dando cabo àquele sofrimento. Na verdade, é uma afirmação bem corrente na bibliografia de referência. Na verdade, a pessoa não quer matar a si mesma, ela quer matar aquela dor que a faz sofrer. E naquele auge de desespero ou de angústia, ou de uma situação já bem arquitetada, a pessoa termina tirando a sua própria vida e assim achando que vai acabar com o sofrimento. Mas no fundo do coração, o que a pessoa queria não era acabar com a sua vida, e sim acabar com o sofrimento, acabar com a dor e aquilo que causa a dor. De que estamos falando? Então temos aqui uma pirâmide extraída lá da cartilha a qual me referi, e com base essa pirâmide apresenta dados, fruto de pesquisas, fruto de estatística. Então, são dados científicos. Na primeira vez que eu ouvi referência a esses dados, eu fiquei muito assustado. E hoje, esses dados ainda são apresentados, e ninguém garante que eles estejam até num patamar maior. Mas a pesquisa feita, ela mostrou que em cada 100 pessoas, 17, em algum momento, tiveram ideação suicida ou pensaram em tirar a própria vida. Eu achei um índice muito alto. Em cada 100 pessoas, repito, 17 já passaram por essa situação de pensar em suicídio. Evidentemente que quem fala sobre o assunto no auditório, perante o auditório, não vai perguntar quem aqui já passou. Não é o caso. Mas fica aí um dado científico. Será que eu estou incluso nele em algum momento? Você já esteve? Bom, dessas 17 pessoas, 5 evoluíram da fase de pensar no suicídio, que é chamada ideação suicida, evoluíram para a fase de planejar. E nesse planejar, casos que foram acompanhados antes do ato ser cometido, mostram que quem planejou com detalhes, que não é o caso aqui de citar, né? Mas com detalhes. Detalhes que vão incluir o ano, o dia, a hora, o meio a ser utilizado, o local onde vai tentar se despedir desta vida e tal. 5 pensaram. Das 17, 5 planejaram, melhor dizendo, 3 fizeram a tentativa. A tentativa primeira não deu certo, a segunda não, a terceira, de repente, não, mas em alguma das seguintes, poderá ser um momento fatal. E dessas 17, 5 planejaram, 3 tentaram, uma foi ao pronto-socorro, uma foi ao atendimento médico. O que quer dizer que muita gente, de repente pensou, de repente planejou, tentou e nem foi lá no consultório médico, tá certo? Mas das 17, ou melhor, das 100, uma chegou lá. Uma chegou lá para ser atendida no serviço de saúde. São dados que nos assustam. Não há como tratar desse assunto sem a gente ficar um tanto assim apreensivo. São dados que nos assustam. São dados da nossa época, da nossa geração. Avançando um pouco mais, ainda tentando responder a pergunta, suicídio, de que estamos falando, vejam que no mundo, o impacto, em termos de mundo, né, entre as nações,
é o seguinte: em 2012, de novo, pesquisa apresentada na cartilha do Conselho Federal de Medicina, em 2012, 804 mil pessoas morreram por suicídio. E essa é a expressão tecnicamente correta, morte por suicídio. Morreram por suicídio. 804 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas. A cada 40 segundos, ainda com base nessa pesquisa de 2012, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Desde a hora que o culto começou até agora, quantos segundos já se foram, quantas pessoas já praticaram, em algum lugar do mundo, a tentativa de pôr fim à vida aqui. A cada 3 segundos, ou seja, já se foram 3 segundos, quando eu comecei agora essa última frase, uma pessoa atenta contra a própria vida em algum lugar do mundo. Esse é um impacto estatístico em termos de mundo. Agora, em termos de Brasil, o Brasil é considerado o 8º país, entre tantos que há, 200 e poucas nações e estados no mundo, o Brasil é o 8º país em número absoluto de suicídios. Então, ele está lá em cima no ranking, lá em cima. Em 212 morreram no Brasil por suicídio 11.821 pessoas, uma média de 30 por dia, sendo 9.198 homens e 2.623 mulheres. Os registros sobre este fenômeno, eles informam que as mulheres, em termos quantitativos, tentam o suicídio mais do que os homens. Os homens, a tentativa dos homens é menor do que as tentativas feitas pelas mulheres. Porém, as mulheres usam meios menos letais ou menos mortais. E os homens usam meios mais letais. Por isso que, muito embora o número de mulheres que tentam suicídio seja maior do que o número de homens, o número de homens que consumam o ato é 3 vezes superior ao número de mulheres que tentam praticar o ato. Entre 2000 e 2012, o crescimento de suicídios entre os jovens foi de 30%. E no Brasil hoje é assustadora a taxa de suicídios cometidos por adolescentes e por jovens. Ele é a 3ª maior causa de morte no Brasil, suicídio. Então, nós não estamos lidando com qualquer gripe, uma dorzinha de dente, ou bati o dedo na parede, está doendo. Nós estamos lidando com um fenômeno muito complexo que nos assusta. Passemos agora a um outro slide que fala sobre fatores de risco do suicídio. Ou seja, o suicídio pode ser prevenido, mas não há nenhum prognóstico, não há nenhum especialista em qualquer área da ciência de saúde que possa dizer, com base nesse dado assim, este ser humano vai se suicidar. Então, ele pode ser prevenido, mas não pode ser previsto com esta precisão. No entanto, existem indicadores, e já vou me reportar a eles, indicadores que apontam para, digamos assim, um grupo de risco. O fato de alguém ter no seu prontuário esses indicadores não quer dizer necessariamente que essa pessoa vai cometer o ato, mas ela está num grupo de risco e precisa de receber cuidados mais do que quem não está no grupo de risco. O primeiro fator de risco é a tentativa prévia de suicídio. Se sabemos que alguém já tentou alguma vez, então estamos lidando com uma pessoa que poderá vir a tentar a segunda, a terceira, em alguma dessas tentativas acontecer a fatalidade. Fator de risco, então, número 1, se alguém já tentou. Se já tentou, repito, estamos diante de um caso que exige cuidados especiais. O segundo fator de risco são as doenças mentais.
entre as doenças relacionadas, doenças mentais relacionadas, eu cito aqui depressão, transtorno bipolar, transtorno relacionado ao uso de álcool e outras substâncias, esquizofrenia e transtorno de personalidade. Existem outras doenças não mentais que também podem contribuir para que, no conjunto, a pessoa que porta essa doença venha a tentar suicídio. Mas as doenças mentais, elas têm prioridade quando se trata do quadro de saúde de alguém como fator de risco. Além das doenças mentais, existem outros fatores. Então, estão aí, todos eles baseados ou retirados da cartilha. Eu fiz questão de retirá-los da cartilha do Conselho Federal de Medicina, porque são baseados em estatísticas, são dados científicos. Outros, a desesperança, o desespero, o desamparo, a idade, o gênero, doenças clínicas não psiquiátricas, eventos adversos na infância e na adolescência, história familiar e genética e fatores sociais. Cada um desses subtópicos ali, claro, merece uma atenção que nós não temos condições aqui de dar por causa do tempo. Estou só mostrando ali por onde a pesquisa passou. Então, fatores de risco são diversos. E vou aqui falar uma coisa que preciso repetir depois. Trata-se de um fenômeno multifatorial. Guardem essa palavra. Quem quiser anotar, anote. É um fenômeno multifatorial. Ou seja, ele não é causado só por um motivo ou só por um fator. Tá certo? Ele é o resultado de um processo. Nesse processo, N fatores poderão ser relacionados. Em algum caso, mais do que no outro. Então, por favor, se você conhece alguém que porta uma dessas situações, seja doença mental ou outras situações, no mundo da saúde da mente e emocional, não imagine agora, não, então aquela pessoa vai se suicidar. Não, por favor. Não há essa relação. No conjunto, e quando a pessoa, geralmente, um bom número na taxa, que eu já verifiquei, bom número de pessoas que se suicidam deixam algo escrito, deixam uma cartinha, deixam um bilhete, e ali o profissional da área de saúde, ele encontra elementos para levantar hipóteses. Bom, então, no caso, essa pessoa, o que levou ao cometimento do ato, ou seja, o gatilho que foi usado foi este ponto, dentro de um conjunto de situações de saúde mental e emocional. Vamos, então, aos sinais de alerta. Ali o slide está de fundo amarelo, exatamente para chamar a atenção, e as palavras estão em vermelho para dizer que a situação é para prestar atenção mesmo, né? Podem me ajudar na leitura, se der para ler daí? Da esquerda para a direita. Sinais de alerta. Se você percebe que o filho, o marido, alguém da família, ou um amigo, ou colega de trabalho, colega de estudo, está com comportamento alterado, e ali são apenas alguns exemplos, tem outros exemplos de comportamento alterado, você preste mais atenção, porque são sinais de alerta. A sirene está ligada. Conseguem ler da esquerda para a direita? Mudança de comportamento, no comportamento seria? Mudança repentina de humor e de comportamento, busca de isolamento social, uso de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas, tristeza constante, automutilação. E a lista segue, tá? Observar com cuidado, com atenção, com discrição, bastante discrição, o comportamento. Se o comportamento está sendo alterado, passando por esses indicadores aí, redobre os cuidados. Agora,
as frases. Né? Tem um ditado que diz que o peixe morre pela boca. Então, em geral, alguém que tenha a ideação suicida na cabeça termina falando coisas que poderíamos dizer, mas não tem perigo nenhum falar isso. Então, tem até quem afirma que quem fala que vai se suicidar não vai se suicidar. Não. Para a literatura especializada na área, não existe alguém que fique brincando, dizendo que eu vou e que não vai. Não. Se ouviu uma frase, uma palavra dessa natureza aqui, do lado direito, dessa coluna do slide, então é redobrar cuidados. Quais são frases de alerta? Aqui estão algumas. Podemos lê-las? Ok. Já ouviu alguém falar isso? Sinal de alerta. Outra frase. É aquela pessoa que entregou os pontos, não tenho condição de fazer mais nada e tal. A vida acabou. Né? Terceira. Então, a pessoa ingere lá algum tipo de produto químico na intenção de jamais voltar ao dia seguinte. A outra. Já ouviram isso alguma vez? Já. A próxima. São frases que eu colhi das leituras que fiz, não inventei, tá? A próxima. A seguinte. Avante. Os outros serão mais felizes sem mim. E a última. Minha vida não tem sentido. É provável que você já tenha ouvido alguma dessas frases ou parecidas, ou vá ouvir hoje, ou vá ouvir nos dias seguintes. Então, ouviu essas frases, o comportamento está sendo alterado, é bom ligar o sinal de... são sinais de alerta. É um alarme. É bom redobrar as atenções e tomar alguma providência. Daqui a pouco a gente volta sobre que providência tomar. Vamos então aos fatores de proteção ao suicídio. Se existem os fatores de risco, existem os alarmes, os alertas. Como proteger? Como prevenir? Mais uma vez, me baseando na cartilha do Conselho Federal de Medicina, extraí de lá esses dados. Fator de proteção ao suicídio, ou do suicídio. Então, temos lá o que ajuda a prevenir, o que reforça, o que fortalece a pessoa de tal modo que ela enfrente as tempestades, as dificuldades, as lutas, até mesmo a ideação suicida, e não entregue os pontos. Então, temos lá autoestima elevada, bom suporte familiar, família aí é um segredo, ajuda muito quando está preparada, quando não está, vira o contrário, é fator de risco. Laços sociais bem estabelecidos, religiosidade, razão para viver, ausência de doença mental, estar empregado, ter criança em casa, senso de responsabilidade com a família, gravidez desejada e planejada, capacidade de adaptação positiva, capacidade de resolução de problemas e relação terapêutica positiva, além de acesso a serviços de cuidado de saúde mental. São fatores de proteção. Ok? Fatores de proteção, que vão ajudar a pessoa a, caso se depare com uma situação que possa provocar ideação suicida, essa pessoa está preparada para gerenciar isso e sair vitoriosa. Na avaliação de risco de suicídio, os fatores de proteção não devem obscurecer os de risco. Prestem atenção nisso. Os fatores de proteção estão ok. Todos foram checados na vida do fulano, o médico
checou, o psicólogo checou, o pastor checou, está tudo ok. No entretanto, não é para esquecer que há fatores de risco que podem aparecer no de repentemente da vida. Tudo vai bem e tal, no namoro, de repente, o namoro acabou e uma das partes foi tão atingida, o impacto negativo foi tão forte, que a pessoa resolveu pensar nisso, pensar numa saída usando o suicídio. Ou tudo ia tão bem, fator de proteção ok, mas de repente um diagnóstico apontando um câncer, um HIV, uma coisa daquelas que mexem com o indivíduo, na sua estrutura emocional, estrutura mental. Então, os fatores de risco não podem ser ignorados, ainda que os fatores de proteção estejam todos nota 10. E lembrar que a questão do gatilho, e lembrar também a questão multifatorial, ter sempre ter isso em lembrança, tá ok? Vamos para a segunda parte, correndo aqui, meu tempo está caminhando para encerrar, não é, pastor? A segunda parte diz, qual é o chamado de Deus diante do fenômeno do suicídio? No início, falamos um pouquinho, começamos a responder, e agora eu queria me reportar ao carcereiro lá da cidade de Filipos. Todos vocês conhecem essa passagem bíblica, eu vou pontuar que, num determinado momento, quando o carcereiro viu que como resultado da intervenção divina, e os presos estavam liberados, ele imaginou, esse pessoal vai fugir. O que aconteceu na prisão? Foi um terremoto, não é isso? E aí, sei lá quantas paredes caíram, quantas presilhas de ferro se romperam. A verdade é que o carcereiro, que não era nenhum bobo, ele verificou e viu rapidamente que o pessoal ia vazar. E se o pessoal vazasse, ele responderia com a própria vida. Ele seria punido severamente pela justiça do Império Romano. Então, ele também pensou de imediato, a única solução que eu tenho para não enfrentar a punição que vão me dar é tirar minha própria vida. E aí pega a espada e, quando ele vai se matar, alguém grita. E quem grita é um servo de Deus, que estava por perto, e falou, não te faças mal nenhum. Estamos todos aqui. Foi quando o homem pediu uma luz. Isso para mim, pastor, dá um sermão. Pediu uma luz. É sinal que, meia-noite, os lampiões, tudo se apagou, né? Uma escuridão, e agora o carcereiro pede uma luz. O restante do texto eu nem vou comentar, senão passo do tempo aqui. E quanta gente está pedindo uma luz? Luz que a igreja tem para levar. Luz que você tem, que eu tenho, para oferecer. Qual é o chamado de Deus diante do fenômeno suicídio? Nós, como igreja, nos sentimos envolvidos por esse chamado? Você e eu, nós nos sentimos envolvidos por esse chamado? Mas está acontecendo com pessoas fora da igreja. Ok. Até que ponto que está acontecendo fora da igreja me envolve, me chama? Alguém pedindo luz. Ou noutra passagem bíblica, passa a Macedônia, ajuda-nos. Ou lá naquele povo que escutava Jesus, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e cansados. Tinha gente cansada, sobrecarregada. Isso nos envolve. Por outro lado, a gente se pergunta, esse fenômeno tem acontecido também no ambiente da igreja cristã, seja católica, apostólica, romana, seja protestante, seja evangélica? Claro que sim. De vez em quando as notícias ecoam por aí, inclusive de líderes, sacerdotes que se suicidam, pastores que se suicidam. Então, isso é um fenômeno tão devastador que ele não respeita as paredes espirituais daquilo que chamamos de igreja. Ele vem para cá. Por quê? Porque nós pertencemos à mesma sociedade, nós somos seres humanos como as outras pessoas. Então, ele também nos envolve enquanto corpo de Cristo. Ele nos atinge. E aqui nós não somos juízes para colocar ninguém no tribunal, o fulano, o pastor, como é que o pastor fez isso? Não, quem fez isso não foi o pastor, foi o fulano que tinha um nome, tá certo? Ele tem um CPF,
E no momento daqueles em que ele diz, está insuportável, não consigo mais, ele cometeu o que nós diríamos que não deveria. Mas não somos juízes. Não vamos julgar. Perdeu ou não a salvação? Não é conosco. Não tem nenhum versículo na Bíblia dizendo que quem pratica esse ato perdeu a salvação. Então não vamos acrescentar mais versículo na Bíblia. Aí a gente está diante de um terreno misterioso. E a gente precisa dizer, está nas mãos do Senhor. Não somos juízes. Certo? Então a gente pisa nesse terreno com muito cuidado. E enquanto é na família dos outros, a gente, mas e quando é na nossa família? Aí a gente põe a mão na cabeça e pede misericórdia. Não é assim que o ser humano faz? Então o fenômeno nos atinge também como membro do corpo de Cristo. E aqui eu queria passar para 5 slides, e que meu filho me ajudou, o professor Gidalt, ele sugeriu que eu usasse uma metáfora. E a metáfora é a metáfora da fogueira, como símbolo da vida. Vejam só. Vamos ao primeiro slide, que vai mostrar ali a vida, o fogo como símbolo da vida. E temos ali tições, né? Os tições, todo mundo entende o que é tição? Tição de fogo, ok? Os tições estão ali. Um tição tem o nome de esperança, outro de fé, outro autoestima, outro confiança, e assim vai. Aqueles tições ali, uma vez acesos, eles promovem ou eles produzem vida, e vida em abundância. Como é que você caracterizaria uma pessoa que está com vida? Faltou a palavra paz ali, tá? Então, quem está com uma vida viçosa, digamos assim, uma pessoa que tem esperança, tem fé, autoestima, está tudo ok, muito bom. Não quer dizer que não tem problema, mas eu estou focando aqui o lado positivo, vida. Vamos para o próximo slide, por favor. E ali, algumas palavras já não existem mais. Aquela vida tão viçosa, ela está se esmaecendo. Vamos para o próximo slide. Menos ainda. Está fragilizando. Só temos 3 tições ali. E falta completar, né? Volta, meu irmão, por favor. Se você relacionar um slide e outro, você vai vendo que à medida que eles seguem, a gente vai reduzindo a quantidade de tições e, portanto, de elementos ou de fatores que indicam que a pessoa está bastante viçosa. Ali está diminuindo. Vamos para o próximo. Menos ainda. Só 2 tições. E laços estabelecidos, suporte familiar. Está faltando muita coisa. Então, a vida está empobrecida em termos de qualidade de vida. Vamos para o outro. Aí, ó. Só cinza. Tem uma fagulhazinha lá, porque a pessoa ainda não se suicidou. Tem uma fagulhazinha. Mas aquele vício da vida e tal. Se você for ouvir essa pessoa, está triste, está deprimida, sem esperança, sem fé, angustiada, não acredita em ninguém. Quer dizer, de caso para caso, vamos ouvir o retrato vai ser diferente, mas para baixo. Avancemos. Avancemos para a terceira parte. O que nós, como igreja, podemos fazer na prevenção ao suicídio? Vejamos. Próximo slide. Eu consegui uma imagem de igreja acolhedora. E eu queria, na verdade, de igreja terapêutica, mas não consegui. Então, aí eu coloquei uma setinha, um sinal de igual no meio. Igreja acolhedora é igual a igreja terapêutica. Tá? O que nós podemos fazer? Primeiro, enquanto igreja que procura ser resposta de Deus para os seus próprios membros e para o mundo lá fora, nós precisamos ser uma igreja acolhedora. E o que é uma igreja acolhedora? O pastor Gênesis já deve ter falado para vocês várias vezes, fica com ele a avançar no que tange uma igreja acolhedora. E uma igreja acolhedora é uma igreja terapêutica, é uma igreja pastora, é uma igreja na qual os membros se apacentam, se ajudam mutuamente, se cuidam para que haja a melhor qualidade de vida possível na pessoa de cada membro,
na família de cada membro e na igreja enquanto grupo social, comunidade de fé. E por favor, Gênesis, você que no inglês navega tranquilo, não deixe de acessar o site da União Batista da Inglaterra, que eles têm lá. Eles inseriram na proposta de plano de vida para a igreja a questão da qualidade de vida, eles chamam de bem-estar. Na tradução que o Google dá é o bem-estar. Então, a igreja é ambiente, oh meu Deus, a igreja como corpo de Cristo deve ser, não igreja parede, tá? Mas, gente, deve ser o ambiente que disponha da melhor qualidade de vida possível na face da terra. Porque ela tem Deus dentro dela. Tem o Espírito Santo em cada coração. Tem a palavra que nós temos, que é a palavra do Senhor. Tem os laços fraternos. É a nossa grande família, que adora, que canta, mas que chora. Chorar é com os que choram, se alegrem com os que se alegram, né? Alegrai-vos com os que se alegram. Levai as cargas uns dos outros. São muitos versículos. Paulo, inclusive, apela para determinadas pessoas que ajudassem as outras pessoas nos seus momentos de desânimo. Então, a igreja terapêutica é uma igreja que procura zelar, cuidar e promover vida, qualidade de vida, em abundância. Na verdade, ela é uma gerenciadora, porque essa vida toda vem do Espírito de Deus, e Jesus prometeu vida em abundância. Está claro isso? É claro que a igreja não é um hospital ipsis literis, né? Mas ao cuidar da saúde emocional, mental, espiritual, relacional, ela também deve dispor de recursos para os atendimentos por meio da ciência médica, como Deus deu como um dom natural a todos nós. Avancemos. Eu falei com o pastor, que pedi permissão a ele para sugerir. Eu estou sugerindo, nesta manhã, é a primeira vez que falo para a igreja sobre esse assunto. Vocês estão sendo cobaias, no bom sentido da palavra, né? E vão me ajudar muito. Agradeço por essa oportunidade. Com um programa de prevenção do suicídio que envolva a igreja, ele precisaria contemplar, dentre outras coisas, um órgão multiprofissional que ficasse encarregado desse programa. Tem o nome de comissão, grupo de trabalho, não importa, departamento, o importante é que haja um órgão formado por pessoas de profissões afins, um médico, o psicólogo, assistente social, psicanalista, pastor, diácono, e quem mais tenha dons de Deus, né? Dons de exercer misericórdia, dons de socorro, está tudo lá no livro de Coríntios. Fazer parte desse órgão. Então, esse órgão, um órgão especializado, digamos assim, ele prepararia e traria para a igreja aprovar um programa de prevenção. E aí, obrigatoriamente, precisa incluir alguma coisa em termos de intervenção, porque se alguém tentar, como fazer? E de pós-venção, é quando a tentativa deu certo, e aí fica a família, a igreja, o ambiente de trabalho, escola, tudo abalado. Tem autor que fala que 8 pessoas são impactadas pela morte de alguém, mas está desatualizado. Li um outro nessa semana que fala de cerca de 100 pessoas são impactadas quando alguém comete suicídio. Incluir a temática da qualidade de vida e do suicídio na programação de educação religiosa da igreja. Tabus vão saindo. É preciso que a gente, com maturidade, insira essa temática na programação de educação religiosa para ser tratada pela igreja constantemente. Né? Seja um seminário uma vez por ano, uma vez por semestre, na classe de catecúmenos precisa tratar disso, com quem está chegando para se tornar membro da igreja, para a pessoa entrar no clima da igreja. Então, a temática aí, qualidade de vida. E essa temática, qualidade de vida, ela envolve não só dar atenção à prevenção ao suicídio, mas também a outras questões, se a pessoa está empregada ou não, como é que está a sua qualidade de vida, de família, parte material, etc. Saúde mental, saúde emocional, vai por aí. Trabalhar em parceria com igrejas e órgãos de referência. E
no caso, criar uma rede de apoio ou uma rede de proteção. A igreja que se dispuser a abraçar este desafio, ela precisa trabalhar em parceria com outras. Digamos, aqui tem médico, não tem, mas na outra igreja ali tem médico, na outra tem psicólogo, aqui tem diácono, aqui tem psicanalista. Então, essas igrejas podem, em conjunto, criar esse órgão, pode ser um órgão intereclesial ou interdenominacional, como queiram, enriquecido com a participação de mais de uma igreja. Vai facilitar e muito trabalho a ser feito. Também a igreja, por meio desse órgão especializado, vai estabelecer contato com escolas, com o Centro de Valorização da Vida, com órgãos do governo, como as UPAs e os CAPs, porque houve necessidade de atender alguém, uma vez que o assunto chega ao conhecimento dessa equipe ou desse grupo, de imediato já são tomadas as providências em termos de encaminhamento, né? Para onde encaminhar, tá certo? Então, enquanto prevenção, tem essa força-tarefa que o mesmo seminário ministrado aqui pode ser ministrado na outra igreja parceira e na outra, mas em havendo tentativa de suicídio, esse grupo especializado saberá o que fazer, para onde encaminhar o mais rápido possível. Aliás, hoje eu sou capelão do Corpo de Bombeiros, estou na reserva e tenho o privilégio em Goiás de ajudar em programas, e recentemente fui convidado a participar de um curso de treinamento, um curso rápido, do qual participaram 24 bombeiros, que vinham atendendo ocorrências. Se alguém está no alto prédio, na ponte, ou enfim, vai tentar, ou está tentando, o bombeiro acionado corre lá e imobiliza e leva para o hospital, né? Agora não, o bombeiro está se especializando, porque não basta saber chegar e conter a pessoa e levar ao hospital, é preciso saber, para já chegar dialogando com a pessoa. E é isso que agora os bombeiros estão fazendo, um treinamento especializado de equipes para saber como abordar um paciente ou uma vítima que esteja tentando suicídio. No caso igreja, a mesma coisa. Se há um grupo especializado, há alguém que tentou ou está tentando, esse grupo é acionado e ele estará preparado espiritualmente e tecnicamente para saber como fazer a abordagem e também para onde encaminhar, se necessário for. Implementar a criação do projeto de vida como disciplina teórico-prática, integrante do programa de educação religiosa da igreja. Atualmente, aquele documento que trata dos projetos pedagógicos das escolas no Brasil, incluiu lá a questão do projeto de vida. Então, qual foi a pergunta feita em relação a João Batista? Que virá a ser esse menino? Nós temos muitos adolescentes caminhando para a juventude sem saber o que vão ser da vida. Então, ficam assim, deixa a vida me levar, né? Sem um projeto de vida. E a igreja, ela pode ajudar e ajudar muito aos seus membros, tá? De um modo geral, em especial aqueles que ainda não têm um projeto de vida elaborado, que vai sofrendo ajustes, mas precisa ter. O projeto de vida, ele é fruto do sentido de vida, né? Sentido de vida. Vai incluir profissão, vai incluir a parte da família, do casamento, né, do lazer, e tudo. O projeto de vida, ele é pessoal. Mas eu, por exemplo, nunca recebi aula sobre projeto de vida. Fiquei velho, estou aprendendo na marra. Aliás, a minha esposa é que me ajuda, está presente ali. Projeto de vida. Passamos pelo seminário, chegamos até o doutorado e nunca foi tocada a questão do projeto de vida. Sinto uma falta absurda, mas como não tem jeito de deletar e voltar a viver de novo, né? Lá de trás, eu estou tentando agora recuperar o tempo perdido e qual é o meu projeto de vida. É muito importante isso, tá? É uma contribuição que a igreja pode dar, e essa programação aqui de prevenção, dos primeiros atendimentos, questão do projeto de vida, é para a igreja e para a comunidade. É para pensar grande, gente. Essas bênçãos precisam ser compartilhadas com quem está ao redor.
nas escolas, onde tem uma organização de idosos, onde tem uma creche, junto aos habitantes que estão ao redor da igreja. É uma igreja que vai fazendo diferença porque ela atende interesses de natureza, interesse público, colaboração de interesse público. O que mais? Aí, uma vez criado o órgão, ele vai fazer a pesquisa com calma, orar, conversar, levantar dados para ver o que deveria ser incluso no programa da igreja voltado para esse fim. Avancemos. Vamos concluir pensando o quê? Aonde a gente quer chegar? Primeiro, a gente quer prevenir o comportamento suicida. Pensar assim em taxa zero, a gente quer prevenir. Ninguém deseja que isso aconteça, certo? Nem na nossa casa, nem na casa dos irmãos, nem dos vizinhos. Para isso a gente passa por um programa de preparação. E se acontecer, uma das chaves aí é acolher a pessoa e sua dor. Aqui está uma cartilha editada pela Paulinas, Serviço de Escuta, que eu vou deixar com o pastor depois. Aqui tem orientações fantásticas sobre como entrevistar as pessoas, como acolher e entrevistar, conversar. Acolher a pessoa e sua dor. Quando você está lidando com alguém que está lutando nessa área, há uma dor lá dentro da alma. Há uma dor, há um sofrimento. Então é preciso acolher essa pessoa sem julgamento e com ela acolher a dor dela. Se ela se sente acolhida e se a sua dor é acolhida, oferecer escuta qualificada. É de primordial importância ouvir a criança, ouvir o pré-adolescente, ouvir o adolescente, ouvir o jovem, ouvir o adulto. O que está acontecendo? O adolescente que está praticando automutilação, em que momento o papai e a mamãe vai ouvi-lo? Ou o terapeuta vai ouvi-lo? Ou o pastor vai ouvi-lo? Está chamando a atenção, tá? Em que momento? Escuta qualificada. É o trabalho de aconselhamento pastoral aí de excelência. Encaminhar a pessoa ao serviço especializado. Ouviu, tentou ajudar só com a parte da palavra, logoterapia, e não conseguiu o resultado desejado, não tem que ficar esperando 2029, não. É encaminhar a pessoa ao serviço especializado. Em algum caso vai depender de medicação, outro talvez só o psicólogo, mas, enfim, encaminhar. Não pode segurar, porque a coisa pode ir agravando. E, por último, envolver a pessoa e sua família na rede de apoio da igreja. Essa pessoa que está sofrendo, seja a família dela membro da igreja ou não, a família precisa ser envolvida, porque geralmente quando há um caso de ideação suicida ou de planejamento, a pessoa que tenta fazer isso, a família dela já adoeceu junto com ela. Por isso que o programa precisa ser um programa de acolhimento àquela pessoa e à sua família. É algo assim muito mais profundo e amplo do que a gente possa imaginar. O próximo slide, o tempo não permite contar aqui uma história com mais detalhes. Mas um jovem, em 1965 para 1966, ele servia ao Corpo de Fuzileiros Navais, no Rio de Janeiro, e de família cristã, nascido na igreja, batizado, só não foi crismado porque era igreja evangélica, mas ele participava da vida da igreja desde a infância, mas agora, uma vez longe de casa e vivendo numa cidade como o Rio de Janeiro, aquele jovem passou a ter experiências que não tinha tido antes, tanto com o mundo quanto com o sentido da própria existência. E chegou um momento em que aquele moço, com seus 17 para 18, aquele moço chegou a pensar em dar cabo à vida. Por quê? Porque, a despeito de experimentar tudo o que lhe era possível, tinha um buraco dentro da alma, tinha um sofrimento enorme
que resultava de uma não resposta para uma pergunta-chave, que era: para que eu vivo? Para que eu existo? Qual é o sentido da minha vida para mim? Perguntava aquele moço. E quando num determinado dia aquele jovem percebeu que brotou na cabeça dele a seguinte frase: olha, se a vida não tem sentido, o melhor então é acabar com ela. Que aí encerra tudo. E não faltava àquele jovem o fuzil, a metralhadora, a pistola, estavam à disposição. Não que o quartel oferecesse, mas no momento de serviço, de instrução, a arma estava à disposição. Além do jovem possuir a arma própria. Então, que era um jovem que atirava muito bem, não tinha como perder, era um tiro só, fatal, final, daquela angústia toda. Mas no auge daquele desespero, muito embora por fora o jovem fosse um soldado padrão, praticante de esporte, halterofilista, sem nenhuma punição na ficha, elogiado, etc., muitos amigos assim da juventude, apesar disso, lá por dentro, um buraco e aquela falta de sentido para viver. Na filosofia seria o absurdo da existência. Sentimento de absurdo. No auge daquela angústia, então, quando veio aquela ideia, o jovem tomou um susto e disse para si mesmo, chamando seu próprio nome, dizendo: o que está acontecendo com você? Veio o Réveillon de 65 para 66, e lá na madrugada daquele Réveillon, na Barra da Tijuca, uma voz falou com aquele jovem: fulano, onde você está? A sua mãe e as igrejas oram e oram por você. Só isso. E o jovem foi para um canto, se retirou do grupo e fez uma oração de criança dizendo: para mim, Deus, eu acho que não tem mais jeito. Mas se Deus acha que tem, mostra para mim. Aquele jovem já não orava há muito tempo, Teve que fazer aquela oração de criança ali, com total sinceridade de alma. E dias seguintes, num dos dias seguintes, aquele jovem teve um sonho que foi muito transformador, com uma experiência incrível, porque aquele jovem, quando ficava acordado, não dava chance jamais para alguém falar de Jesus, nada. Deus não tinha como se comunicar direito com ele se ele tivesse acordado. Então Deus se comunicou com ele dormindo, em sonho. E quando ele acordou, naquela manhã, ele era outra pessoa. E uma experiência muito profunda de transformação. E quando ele sai da experiência de transformação, ele sai com resposta para o sentido de vida, que nunca mais largou o coração dele. E o versículo que Deus usou para tocar muito no coração daquele jovem foi de Jeremias: de longe se me deixou ver o Senhor e me disse: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí a mim. Aquele jovem se recuperou, deu testemunho em alguns lugares no Rio de Janeiro e se propôs, em alguma vez que fosse preciso, dizer: estou aqui. Os anos se passaram e agora, na fase da pandemia, perto dela, com o aumento da taxa de suicídio, aquele jovem já idoso, ele disse: eu preciso dar esse testemunho por escrito, que ele poderá ajudar pais, mães, pastores, comandantes, jovens, adolescentes, que é possível sim superação da ideação suicida. O próprio que está aqui com vocês na manhã de hoje, tendo já completado 76 anos de idade, e que já pediu ao Senhor mais de uma vez: me leva ao 100, me leva ao 100. Então, nada de morrer agora, eu quero mais para poder evangelizar mais, falar mais de Jesus, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, cuidar de igreja e tal. Deus me deu o sentido que eu precisava. Louvado seja o nome do Senhor. O próximo slide, perguntas, não dá tempo. Vocês façam, por favor, no papel. Eu fico aqui depois, até meia-noite, mas não quero deixar ninguém. Tento, responder. O próximo, você não está sozinho.
essa mensagem da campanha nacional deste ano, né? Setembro Amarelo. E por último, o muito obrigado. E na cartilha que eu falei, vou deixar com o pastor depois o link. Quem quiser baixar a cartilha do Conselho Federal de Medicina, fará muito bem, que tem lá. No final, um dos apelos é que essa campanha precisa ir para as escolas, para as igrejas, por todo lugar onde for possível, em favor de que previnamos que esse ato aconteça com outras pessoas. Temos que baixar essa taxa, tá certo? No que depender de nós. Deus, nosso Senhor, nos abençoe.